Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez começando um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologias do Brasil, organizado pela Compass Minerals Plant Nutrition. Hoje eu estou aqui com o meu amigo José Marcos Leite, gerente de marketing do Sudeste do Brasil, né? E Zé, hoje é um podcast muito especial, porque hoje nós estamos aqui com a primeira convidada, né, do nosso Plantcast. Para mim é uma satisfação e um prazer estar recebendo aqui essa pessoa que hoje eu já considero como uma grande amiga que eu tenho, né? Antes era uma cliente, agora se tornou uma amiga que eu tenho. Então, estamos aqui hoje com a nossa querida Elisana Baldissera, mais conhecida aí como Gija. Gija, muito obrigado por participar com a gente aqui no nosso podcast. Para a gente é uma satisfação. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, de como que você começou a se interessar por agricultura e o que te levou a buscar a agronomia a ser o seu meio de vida aí. Oi, Guilherme. Oi, José Marcos, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história no agro. Bom, eu sou filha de agricultor e eu posso dizer para vocês que a agricultura na minha vida é uma herança. Meu avô veio do Japão junto com os pais para trabalhar nas lavouras de café em Mirandópolis, em São Paulo. E a família do meu pai, descendentes de italianos, vieram para o sul do Brasil, onde eles trabalhavam com viticultura. E o meu pai se formou em enologia em Bento Gonçalves, e a convite de um professor, ele veio para Capão Bonito para montar um parreiral. Ele ia ficar por pouco tempo e voltar para o Rio Grande do Sul. Não fosse encontrar a minha mãe, que juntamente com ele veio um pessoal do sul para montar esse parreiral, e a minha avó tinha uma pensão onde ficou esse pessoal, essas pessoas que vieram para formar o parreiral. Então, eu sou descendente de japoneses, italianos, que já trabalhavam com agricultura, e o meu pai se estabeleceu em Capão Bonito em 1963. Então, ele continuou trabalhando com viticultura e, paralelo a isso, ele começou a plantar grãos. Na época, feijão e milho em pequenas áreas e de uma forma, assim, bastante não sofrida, mas juntando aos poucos as coisas que ele tinha para conseguir construir alguma coisa para a gente. E então, o meu pai está em Capão Bonito desde 1963 e desde muito pequena, posso dizer para você que o meu amor pela terra, pela agricultura, quem me ensinou foi o meu pai. Ele, desde pequena, ele me levou com ele para o sítio para fazer os afazeres que a gente tinha. Tínhamos poucos colaboradores na época, então a gente tinha que entrar no eito. E então eu cresci num barracão de feijão, costurando saco. E acho que a única diferença que tinha entre eu e o meu irmão é que ele era mais forte que eu. Então, na hora de fazer força, ele entrava no eito e eu não, porque eu não conseguia. Mas, enfim, nós tínhamos gado nas áreas onde não era agricultável e todos os fins de semana nós íamos curar um bico de bezerro, castrar os bois, vacinar, e isso era uma tarefa nossa, meu pai, meu irmão, eu. Então, eu acho que desde muito pequena, minha avó dizia que o meu pai não tinha muita noção do perigo. E ele colocava a gente em cima dos cavalos, bem mal domados, e sem sela, sem freio, ele amarrava uma corda na boca daqueles cavalos. E muitas vezes eu queria chorar, eu tinha medo, às vezes eu tinha medo. E ele dizia assim para mim, quem manda nesse matungo? E aí eu acho que desde muito pequena eu tive que aprender que eu tinha que dominar as coisas e
e o controle, ter controle sobre isso, porque se eu caísse do cavalo, o meu pai ia lá e me colocava em cima de novo, mesmo chorando, ele não me deixava sentadinha no barranco, não, ele falava, vai lá, monta e arranca a boca desse cavalo, que quem manda nele é você. Então, assim, eu vivi desde pequena isso daí, né? Então, assim, o gosto pela agricultura, pela agronomia, foi algo que eu vivenciei, né? Todos os dias, nas tarefas, meu pai me levava. E, assim, o que eu acho que teve muito valor nisso foi que a minha mãe não me segurou em casa. Ela permitiu que eu fosse com ele. Meu pai é gaúcho, nós participávamos de centro de tradições gaúchas e o meu irmão laçava esse laço comprido. E eu também participava das provas. 10 anos eu também comecei a laçar e a minha mãe fazia bombacha para mim, botava um chapéu tapeado e um barbicacho e ela não dizia que eu tinha que usar vestido de prenda, ela fazia bombacha e deixava eu ir para as provas. Então, assim, desde pequena eu fui muito incentivada e então eu acho que essa não diferença entre ser menina na minha criação fez com que eu quisesse trilhar esse caminho, né, da agricultura, de escolher a agronomia como profissão. Então, eu nunca cogitei ser outra coisa. A minha avó me dizia assim que eu era muito falante, eu era uma menina falante. E ela dizia, minha filha, você poderia ser jornalista, já imaginou apresentar o Jornal Nacional? E eu disse para ela, vó, só se for o Globo Rural, porque o que eu gosto é de roça. E assim eu fui fazer agronomia. Mesmo minha avó achando coisa para menina. Ela dizia, andar de botina, andar suja, isso não é coisa para menina, mas eu gostava disso daí. Então, eu fui para Botucatu em 1997 e eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E lá eu conheci o Fernando, meu marido, né? Meu amigo de turma. Então, eu acho que isso é um outro grande fator, porque além dele ser meu marido, ele é um companheiro de profissão. Então, a gente acorda e vai dormir falando de adubo. Isso aí é muito bom. Então, depois da faculdade, eu fui fazer estágio na Universidade da Califórnia, em Davis, e de lá, retornando ao Brasil, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para o Japão. Eu sempre quis ir para o Japão, mas para conhecer a história da minha família, do meu avô. E aí o diretor da faculdade um dia me disse, você vai ter tempo para conhecer muita coisa, porque você vai ficar 2 anos lá. E aí eu não tinha pretensão de seguir carreira acadêmica, mas meus pais era uma oportunidade muito grande e eu acabei aceitando. Era para um determinado departamento que chamava International Environmental Agriculture Science, onde só tinha estudantes estrangeiros. Então, eu era a única ocidental. Todo mundo era lá do olhinho puxado. Meus amigos eram de Laos, do Camboja, Vietnã, China. Então, eu era um peixe fora d'água, gente. O pessoal achava que no dia da nossa formatura eu ia aparecer com roupa de carnaval, que eles achavam que era a roupa tradicional do Brasil. E, assim, foi uma experiência fantástica poder viver em um país tão diferente e, assim, de uma cultura, pessoas tão sérias. Eu aprendi muito no Japão. E, assim, a minha tese do mestrado foi aqui no Brasil. Então, eu estudei a minha comunidade, a qual estou inserida, que eu faço parte, que é a Cooperativa Agrícola de Capão Bonito. Então, a minha tese foi a contribuição dos imigrantes japoneses e holandeses para a agricultura da região sudoeste de São Paulo. Se você for ver, nós temos altas produtividades. Hoje eu sou membro do SESB e vocês sabem que da região sudoeste, eu acho que, se não me engano, já saíram 5 campeões ali da nossa região. Então, eu acho que hoje, ser assistido por consultores que estão sempre atualizados, sempre trazendo novidades para a sua lavoura, você poder fazer parte de uma cooperativa e, principalmente, você estar perto a essas novas tecnologias,
Eu acho que isso faz uma grande diferença, um produtor sempre atualizado, né? Então, essa foi a minha tese do mestrado. Talvez se eu tivesse que escolher, eu teria ido para a parte de fertilidade, de nutrição. Mas como era específico para aquele professor, para aquele departamento, eu acabei indo. Bom para mim também estudar um pouquinho da minha história, né? Do lugar onde eu nasci e que tem tudo a ver com a minha família. Muito legal a sua história, né? A gente vê que a agricultura está no sangue, né, Dinali? Praticamente 60 anos aí que você comentou, trabalhando com agricultura, isso é muito legal. Você fez agronomia, foi para o mestrado, né? Foi para o Japão fazer mestrado, e aí depois eu fico imaginando assim no seu lugar, né? Aí você voltou formada com mestrado, o pai está na fazenda. Aí eu gostaria assim, que você comentasse um pouco como foi essa volta aí para a fazenda após essa formação profissional sua para assumir a fazenda. Imagina, você é engenheiro agrônoma com mestrado, detalhasse um pouco mais aí para as mulheres do agro sobre essa experiência sua. Eu acho que eu tinha uma base teórica muito boa, mas na hora que eu cheguei na fazenda, eu vi que a coisa era diferente. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive quando eu voltei foi tentar encontrar o meu lugar, assim, porque as coisas lá já estavam caminhando. Meu irmão trabalhava junto com o meu pai, e quando eu cheguei, o meu pai não me deu uma função determinada. Ele me disse, não, você vai ser responsável por esta área. Até porque eu não sabia de área nenhuma, né? Eu sabia na prática, mas assim, como é que eu ia assumir algo sem ter know-how, né? Então, eu voltei e fui aprender na prática. Eu voltei e comecei a acompanhar plantios. Meu pai tem colaboradores bastante antigos lá. O Dinali conheceu o Pedrão, né, Dinali? E o Pedro, Sou Pedro. Manda um abraço para ele, seu Pedro. Ele tá lá com meu pai desde que eu tenho 1 ano. Então, imagina, eu cheguei para ele e falei, Pedrão, eu não tô aqui para dar ordem, eu tô aqui para perguntar como é que nós vamos fazer, entender isso daqui. Então, eu tive bons professores. A partir do momento que eu comecei a estar com eles e principalmente pensar que eu não era filha do patrão, né? Eu estava lá para aprender com o dia a dia. Então, meu pai sempre dizia que na nossa profissão nós somos solucionadores de problemas. E todos os dias você tem que resolver alguma coisa e tomar alguma decisão. Então, isso daí foi, acho que, algo que me fez crescer muito esse primeiro período, até eu conseguir me encontrar, né? Onde é que eu me encaixava nisso tudo. Legal. Ô, Gigi, eu vejo aí um bom insight para quem está começando. Destacar aí a humildade, né? A humildade, embora esteja formada com mestrado, mas eu cheguei na fazenda, estou aqui para aprender. Então, aí fica um insight para a turma que está começando, né? A gente sempre pode aprender com os gerentes da fazenda, com o operador. É muito bacana essa mensagem aí que você está passando para o pessoal. Não, e assim, uma coisa que eu tinha muito, eu andava com um caderno, eu ando até hoje, com um caderno e uma caneta. E eu anotava tudo, todas as minhas dúvidas, as coisas que aconteciam. Por exemplo, as variedades, os tipos de adubo, defensivo. E eu trazia para casa as dúvidas e à noite eu estudava tudo aquilo que eu tinha dúvidas, que eu via no campo, que eu já tinha visto na faculdade, mas era novidade, porque quando você vem, né, você não está sabendo de variedades, de adubo. Então, eu chegava em casa e estudava, e na minha época não tinha internet, assim, como a gente tem hoje. Não tem, gente, eu estou formada já há 20 anos, quase, então era mais difícil. Então, eu acho que a gente ter um caderninho e anotar as dúvidas e voltar a estudar, isso aí vai dando conhecimento, né? Gigi, eu acho que um negócio legal que eu queria que você comentasse também, né? Como que foi, assim, que você voltou e aí você, né? No passado a gente tinha muito mais vamos botar, acho que um preconceito, né? Com a mulher no campo, né? E aí você voltou formada, agrônoma, mulher no campo para estar começando a tocar uma fazenda, né? E uma fazenda buscando altas produtividades. Como é que foi? Você se sentiu acolhida? Queria que você contasse um pouco para a gente como que se
foi essa volta para a fazenda como mulher, né? Até para a gente destacar um pouco aí o que as mulheres vêm fazendo e cada vez mais crescendo no campo, e eu tenho plena convicção que o agro é delas, viu, Gígia, daqui para frente. Cuidado, hein? Então, Guilherme, eu imagino, e acho que isso foi o que aconteceu comigo, que a gente não pode se intimidar. Eu nunca tive problemas, eu sempre trabalhei no meio masculino. Logo que eu comecei, meu pai me colocou para fazer as notas dos caminhões que saíam no secador. Então, eu tinha muito contato com os caminhoneiros, né? E a gente aprende demais, escutando as conversas. E a primeira coisa que eu fazia, eu ia lá e apertava firme a mão dele. Oi, seu Toninho, o senhor tá bom? Dá um aperto de mão firme, que ele vai saber que você não tá para brincadeira, não. Então, acho que quando você passa confiança, e eu ia lá e puxava a conversa, mas eu falava de igual para igual. Às vezes, mesmo que eu não soubesse ou que fosse alguma coisa, eu não me intimidava. Eu digo para você que nunca tive problemas de preconceito, ou... lógico, quando você, por exemplo, numa reunião técnica, e muitos homens, o pessoal vai falar, ih, meu Deus, mulher, vai falar o quê? Então, acho que você tem que dominar o assunto. Se você domina o assunto, se você tem conhecimento, acho que independente se você é homem ou mulher, né, nós vamos falar de igual para igual. Do mesmo jeito que quando você chegou lá para nos atender, eu acho que a gente tinha discussões muito boas a respeito de nutrição, e eu aprendi muito com você, e eu acho que essa troca é muito boa. Assim, eu já tive várias estagiárias, então as dicas que eu dou para elas é que a gente tem que saber se portar. Vai lá e aperta a mão firme e mostra que você sabe. O resto a gente dá conta, né, Zé Marcos? Isso aí, Gígia, com certeza. E eu acho você falou um negócio muito bacana, né? Que aprendeu muito na fazenda. Eu já tive a oportunidade também de visitar a sua fazenda, acompanhar a lavoura lá com excelente produtividade. E eu vejo que um dos segredos, né? Tem vários, mas um dos segredos aí é formar uma grande equipe, né? Eu gostaria que você passasse aí para o pessoal que está nos ouvindo, para os gerentes de fazenda, qual que é o segredo aí que você considera para formar uma equipe de sucesso? Uma equipe que você confia no gerente. Qual que é a mensagem que você passa para o pessoal? Tá, eu tive um professor muito bom que eu tenho todos os dias. O meu pai, ele é excelente nisso. Ele tem um poder de persuasão fantástico. E ele me diz muito isso, que a gente tem que trabalhar com respeito. Quando você respeita, né, o seu colaborador, quando você passa confiança e segurança, ele sabe que ele não está ali só como uma pessoa que vai tocar os elementos. Ele sabe que ele pode contar com a gente numa dificuldade, num problema de saúde. Então, assim, a gente meio que se envolve, até por não ser muito grande, né? Nós não somos um grupo grande. Então, eu já me meti em briga de família. A minha mãe vivia pegando filhos deles e levando para a Santa Casa. Então, assim, é um negócio que a gente acaba se envolvendo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente domina o assunto e você consegue passar com clareza para a sua equipe aquilo que você deseja, eu acho que fica mais fácil. Eu digo que hoje em dia, com essa agricultura 4.0, nós temos mais dificuldades, porque talvez o meu melhor tratorista, ele já tem uma certa idade, tem uma certa dificuldade com os iPads, com os monitores que hoje tem nas colheitadeiras e nos implementos. E essa geração nova que chega, ela sabe muito da tecnologia, de mexer com o celular, mas ela não tem esse embasamento de saber de uma mecânica de um trator, de tudo isso. Então, eu acho que treinamento, né? Você mostrar para ele que ele tem que batear no motor, eu acho que as operações, para que você também não tenha problemas, cuidar bem das máquinas. Então, assim, isso é uma coisa que meu pai sempre falou, a gente tem que zelar das máquinas. Então, esse cuidado tem que ser passado, e tem que ser passado com jeito. Você não vai chegar gritando, você não vai chegar...
Acho que o jeito como você trata a equipe, né, que ele se sinta num lugar e num ambiente que ele queira estar todos os dias, né? Ele não vai lá, porque se ele ficar atravessado, ele vai fazer sua máquina quebrar, o seu plantio vai render menos, você vai ter mais falhas. Então, eu acho que isso aí são fatores que fazem diferença. Eu acho que, Gigi, até dar um depoimento aqui meu. Eu pude estar acompanhando suas lavouras aí por um bom tempo, né? E, assim, fico impressionado como todo mundo é muito comprometido com a produção, né? E eu tenho certeza que as altas produtividades que você vem alcançando aí, a parte da equipe, ela é fundamental, né? Não basta só ter os melhores produtos, trabalhar com doses corretas e tudo mais, a equipe sua faz total diferença. Até um relato aqui, uma vez eu até colher uma área SESB, né? E eu cheguei, estava chovendo, tinha chovido, estava puro barro, rapaz. Cheguei correndo para entrar na máquina da Gigi lá para colher. Aí o seu Pedro olhou no meu pé assim, e falou: Guilherme, você não importa de tirar a botina não para entrar? Eu olhei para dentro da máquina do homem, tava um brinco, rapaz. E eu fiquei numa sem graceza. Mas isso mostra o quanto que eles estão comprometidos, né, Gigi? E até pegando um gancho, né, com esse comprometimento e falando das suas produtividades, eu queria que você comentasse um pouco aí o que você tem feito na parte agronômica, o que você tem feito para estar atingindo altas produtividades, sempre buscando médias mais altas, né? O que você tem feito aí na parte de nutrição, de defensivo? Quais são as principais práticas que você julga sendo as melhores aí que tem te ajudado a atingir as produtividades que você tem atualmente? Eu acho assim, não são as minhas práticas, mas as nossas práticas. Então, assim, o que o meu pai veio fazendo ao longo dos anos, tudo que ele investiu, porque ele nunca viu uma correção de solo como um gasto, ele sempre viu como um investimento. Então, ele sempre usou calcário, usou gelo, usou esterco de galinha. Então, assim, as áreas, eu já peguei as áreas com uma fertilidade, com padrão de correção muito bom. Ter um diagnóstico preciso, né? E para ter um diagnóstico preciso, é que nem quando você vai no médico, né? Ele não te pede uma relação de exames de sangue, uma bateria eletrocardiograma. Da mesma forma, no campo, nós temos que ter esse análise de como está fisicamente, né? Como é que está a compactação, como é que ela está quimicamente, onde eu estou errando. E nós já estamos nos ajustes finos, né? Então, algum elemento ele está prejudicando um outro. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. E eu digo para você que no dia que o SESB, né, a gente, 2014, 15, que nós ganhamos o SESB, eu aprendi demais. No dia que eles foram lá e cavaram um perfil do solo a 2 metros e mostraram raiz, eu comecei a ver diferente. Eu enxergava muito a parte da planta. Hoje eu começo a enxergar muito mais a parte de baixo do solo, da estruturação, de pensar de formar uma caixa, um reservatório de água, né? Um perfil bem feito, para que isso nos ajude a enfrentar as intempéries, né? Um veranico. Então, é isso que a gente tem tentado fazer no campo, Guilherme. Legal, Gigi. Eu acho que você destacou bem aí, né? É muito importante o perfil do solo, né? E não sei também, assim, talvez se quiser comentar alguma coisa também, o que você tem feito com a relação a boro ou alguma coisa diferente em relação à fixação biológica. Fica à vontade aí para comentar um pouco mais nesse sentido, que eu vejo que isso também contribui muito para a alta produtividade, né? Lógico, além de um perfil de solo muito bem feito. O que a gente tem tentado, né, é uma planta sadia, bem nutrida, que consiga passar pelos períodos de adversidades, né? Então, nas nossas análises, eu vi lá que algumas delas tinham deficiência de boro. Então, a gente usou o Lexita. Eu tento economizar nas áreas boas e investir nas que estão piores. Então, se tá bom aqui, não vou gastar nessa, né? Vou economizar. Tá? Esse ano, eu já fiz mais ou menos a nossa programação. Então, o que eu quero tentar é aumentar essas áreas que quebram a média, né? Então, nós trabalhamos com o Lexita para corrigir boro.
e foi muito bom. Nós temos trabalhado adubação foliar, níquel, cobre, cálcio e boro na florada, potássio no enchimento de grãos e aminoácidos, às vezes, depois de um período de estresse, né? A gente tem feito. Então, assim, eu sei que quando o pessoal vem vender, eles querem vender pacote. Eu falei, gente, pacote não vou comprar. Não sei como é que vai ser. Então, assim, o básico vamos fazer, né? E depois a gente vê. Mas nós temos trabalhado a parte de nutrição. E, assim, eu acho que uma coisa que eu coloquei na cabeça é de não deixar o solo descoberto. Então, nesse meio termo, por exemplo, nós fizemos consórcio de milho com braquiária. Aí nós colhemos o milho e aí nós adubamos a braquiária e eu tenho aí mais um mês, né, para essa braquiária formar. Então, o que a gente tem tentado é isso daí. Talvez entre o milho e a soja, colocar um nabo. É pouco tempo, mas eu acho que eu tenho tentado uma variedade de raízes, né? Pensando nos diferentes exudatos, pensando nesses micro-organismos, né? Nessa diversidade da biota do solo. Então, eu tenho visto que quimicamente a gente está bem. Fisicamente, a gente pode melhorar colocando raízes diferentes. Então, nós temos trabalhado muito, 20%, 30% da área, com adubação verde, né? Tentando fazer mix, né? Uma gramínea, uma crucífera, uma leguminosa. São experimentos todos os anos, mas é isso que a gente tem tentado fazer. Eu acho bem legal, Gígia, quando você fala, porque, Zé, não sei se você percebe, né? Mas quando eu estava na fazenda, eu percebia muito isso. A Gígia meio que ela tenta aplicar meio que a faculdade de agronomia, né? Todos nós aqui somos agrônomos, né? Eu acredito que tem vários agrônomos aí nos escutando, Brasil afora, mas a Gígia nada mais faz do que ela tenta aplicar o que a faculdade de agronomia nos ensina, né? Então, ela tem fertilidade química, biológica, então você percebe que ela tenta tratar todo mundo igual, né? Não tem mais, vamos só olhar a parte química do solo. O pessoal veio agora muito forte com a parte física, mas ela já vem fazendo a parte biológica também há muito tempo, né? E eu vejo que isso aí é fundamental e o SESB está aí batendo nisso constantemente. Grandes consultores Brasil afora também têm falado bastante com isso, né? E assim, até pegando um outro gancho, eu percebo que isso de fazer as coisas mais certinhas, né, Zé? Isso é um pouco... Nós, homens, temos que aprender com as mulheres, né? Temos que aprender muito, né? Muito com as mulheres. Certeza, com certeza, né? E aí, Gigi, eu queria que você comentasse um pouco o que você acredita, né, que vai ser... qual é o papel da mulher agora no campo? O que você acredita que vai ser daqui para frente, né? Você acredita, cada vez mais a gente tem aí várias líderes de fazenda, como você aí, ajudando o Brasil a prosperar e ganhar em produtividade. O que você acredita? Qual que é o futuro da mulher no campo, na sua opinião? Eu vejo muitos tratores pintados de rosa daqui a pouco, viu? Boa! Gigi, eu não tinha pensado nisso, você acredita? Você sabe que seguro é mais barato de trator cor-de-rosa. Ninguém vai comprando um trator rosa. Mas... Tá vendo, Dinalho? Sempre elas estão ensinando a gente, ó. Você viu que ela pensou que o seguro é mais barato. Tá vendo como é que é muito mais esperta que a gente? Estratégico. É estratégico. Gente, eu vejo um campo muito grande, um espaço para as mulheres e eu acho que esse olhar detalhista, eu não acho que mulher é melhor que homem ou que homem... Eu acho que todos podem trabalhar juntos e a gente se complementa, né? Como numa vida de um casal, eu acho que isso aí também pode ser numa fazenda. Eu acho a mulher diz que tem muita capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você está aqui pensando, mas já está, por exemplo, em casa, né? Você está com os filhos, pensando no que você vai fazer para o almoço. Então, eu vejo muito isso. Gente, além da Gígia tocar a fazenda, ela tem... vai chegar agora o quarto filho, tá? Só para fazer um parênteses aí. E você vê assim, é a natureza mesmo da mulher que é bacana, né? Pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós, homens, eu tenho cada uma caixinha, eu penso em cada uma de cada vez, né? Então, eu acho que isso é muito incrível, essa capacidade, né, de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí sem sombra de dúvida, contribui muito para o agro, né? E assim,
muitas vezes as nossas opiniões não batem, nem eu em casa com o meu marido que é agrônomo e às vezes com o meu pai também não. Mas eu acho que você tem, eu sempre negocio. O meu pai, vamos pegar um pivô, fazer metade do meu jeito, metade do seu jeito, e depois a gente mede, botamos na balança. Lá em casa, outro dia, nós tínhamos que comprar 2 tratores para colocar na colheita, e eu queria uma marca e meu marido queria outra. Nós precisávamos de 2, e é muito mais fácil você negociar 2 tratores, né, na mesma concessionária, pedir desconto. Não teve jeito. Nós fomos lá e compramos um verde e um azul. E aí nós estamos marcando para ver qual que vai dar mais manutenção, qual que... Então, assim, as opiniões podem divergir, mas a gente chega num consenso, né? Então, eu digo, quando alguém vai viajar, quem fica tem que acatar, né? Por exemplo, meu pai gosta muito de viajar. Quando ele sai, às vezes eu faço o que eu quero. Uma vez, ele nunca me deixou plantar só as bolas do pivô. Ele sempre... feijão, por exemplo. E aí, na hora de colher, era um feijão sempre manchado, porque no pivô o feijão é de um jeito, e fora do pivô, né, onde não tem água, ou de outro jeito. Aí ele foi viajar e eu plantei 4 bolas. E não plantei onde era sequeiro. Plantei depois e foi colhido separado. E aí, o que aconteceu? Nós nunca colhemos um feijão tão bom, de cor, de tamanho, porque eu molhei para nascer. E, assim, na hora que o feijão chegou, ele estava muito uniforme. Então, a gente conseguiu um feijão de uma cor muito boa. A partir daquela safra, nós só plantamos as bolas dos pivôs. Então, às vezes, a gente tem que se impor, ou às vezes você tem que fazer alguma coisa meio a contragosto para poder mostrar. Então, é muita negociação. Eu digo para as mulheres... negociem, persistam e insistam, que no final dá tudo certo. E Gija, eu queria aqui, em nome da Compass, né, agradecer muito pela parceria com você, pelos anos aí de convivência, por todos os insights que você nos dá, e a gente sempre está conversando. Para a gente é um orgulho ter você como nossa cliente, e a gente tá junto aí, desenvolvendo projetos novos. Eu, pessoalmente, sou suspeito para falar, eu gosto muito de você, já falei no começo, como uma grande amiga, você, o Fernando, toda a sua família, o senhor Leomir, as crianças, o Ivanzinho, que está lá na roça também, né? Eu gostaria muito de que você fizesse um fechamento aí, falando para o pessoal o que você acha que vai ser do agro daqui para frente, né? Você acha que o Brasil vai realmente assumir um papel de celeiro do mundo ou não, né? Fica à vontade aí para fazer as considerações. Tá, joia. Eu que agradeço, Guilherme, José Marcos, pela acolhida, que a Compass sempre me atendeu em todos os meus pedidos, em todas as minhas necessidades. E, assim, eu acho que vocês vêm com uma proposta muito bacana quando você traz informação de qualidade. Uma coisa é você vender um produto, outra coisa é você capacitar o produtor. Então, eu aprendi muito sobre níquel, eu fui na palestra do CACMAC só para escutar sobre magnésio. Então, assim, você me trouxe muitas informações e eu acho que esse suporte técnico é muito importante. É lógico, vão ter agricultores que talvez não queiram, mas aqueles que querem, eu acho que enxergam isso com bons olhos. Você falou da agricultura, e eu vou dizer para você, Guilherme, você sabe, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um casal de gêmeos de 8 anos, eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 10 meses, e eu estou grávida de 4 meses, do meu 4º filho. Então, eu acredito muito na agricultura, que senão eu não teria tido tudo isso de filho, né? Eu imagino que criar os filhos na roça é muito mais fácil. Não sendo bairrista, mas assim, a vida na cidade grande, além dela ter um custo mais caro, né? Você precisa de mais tempo. Eu acho que todos os dias eu coloco um cacho de banana, um saco de bolacha e uma água e levo a criançada comigo. Coloco eles atrás da caminhonete
E eles vão abrir porteira, eles já sabem o que é um pé de milho, eles sabem da soja. Então, eu imagino que ninguém aprende a gostar daquilo que não conhece. Não tem como você chegar para um filho seu com 15 anos e falar, bom, agora nós vamos para a roça, né? Não tem. Se você não... Se a gente não, eu tento trazê-los comigo, eu, Fernando, meu pai, do mesmo jeito que o meu pai fez comigo, porque eu acredito muito na agricultura. Eu acho que nós estamos no melhor lugar do mundo, onde o pessoal fala, o Brasil é um consumidor muito grande de defensivos. Sim, nós somos, porque em nenhum lugar do mundo a gente consegue fazer 2 safras no ano, né? Você pega os Estados Unidos, vem a neve, né? Os insetos, o ciclo é quebrado. E aqui não, nós estamos num país tropical, onde, graças a Deus, embaixo de um pivô, você consegue colocar 2 safras e meia, às vezes, né? Então, assim, isso é fantástico, né? Eu acredito demais. E eu vejo, assim, que eu, estando no campo, como mulher, isso só foi possível porque a minha mãe não me segurou em casa, porque o meu pai sempre me incentivou e porque o meu marido também, ele não acha ruim, ele compartilha comigo de tudo isso. Porque imagina se o meu marido resolvesse implicar porque eu vou com um vendedor ou que eu estou com um consultor sozinha na roça, isso seria terrível, né? Então, assim, é algo muito bom que os homens da minha vida sempre me apoiaram. Então, eu sou muito grata a eles e, assim, eu acho aquelas que estão chegando, tenham confiança, acreditem que a gente consegue, com muito estudo, com muita humildade, pega o caderninho, estuda bastante, tira as dúvidas e não tem medo de perguntar. Eu ia lá no Pedrão, que era funcionário do meu pai, Pedrão, me ensina como é que funciona esse trator, o que é isso daqui, o que é um burrinho, o que é, para você falar de igual para igual, né? Então é isso daí, eu acredito muito na agricultura, eu sou até muito entusiasmada, se depender de mim, os meus 4 filhos ficam na roça. Muito bacana, Gija. Bom, pessoal, então com essa mensagem final aí da Gija e com essa entusiasta aí da agricultura brasileira, a gente finaliza aqui mais um Plantcast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Plantcast está disponível nas principais plataformas de streaming da sua loja de aplicativos. Então, muito obrigado, Gija, muito obrigado, Zé, e até a próxima. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.